Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem aí, passando bem a quarentena, estudando bastante. E vamos para uma terceira aula de Química A, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica, que ela é muito utilizada, né, na química, e aprender um pouco como ela foi organizada. E a aula 3 é basicamente em cima da tabela. Então, vou mudar aqui, né? Deixar mais claro aqui para vocês. E antes disso, né? Antes até mesmo da gente entrar na tabela, tem um texto na página 12 da apostila. E esse texto, como os outros, é sempre importante nas aulas, tem esses textos que eles é uma parte mais, para a gente pensar assim, mais filosófico sobre a química, sobre fazer, formar um pensamento mais crítico, né? Às vezes a gente está acostumado a sempre na química, matemática, física, fazer exercício, fazer aquele padrão, aprender aquilo. Mas é importante esses textos para a gente discutir ou para pensar, né? Fazer a gente pensar. Então aqui pensar de uma maneira crítica. Aqui fala sobre a classificação periódica dos elementos, né? Ele conta um pouco da história. Então, ele começa falando, né, na importância de você classificar, agrupar e rotular as coisas, de como que seria um mundo sem classificar as coisas, né? Por exemplo, numa biblioteca, como que você ia buscar um livro numa imensidade de livros, como que ia ser essa busca, né? O quão complicado poderia ser. E é o tempo inteiro a gente está fazendo isso, classificando, ordenando, e também é lógico que isso não necessariamente só traz coisas boas, às vezes traz coisas ruins também, principalmente na área de humanas, né? Eu vejo que muitas classificações acaba trazendo preconceito, acaba trazendo uma visão errônea, né, dessa classificação. Mas na parte de exatas, eu já vejo assim, eu consigo ver mais o lado bom disso, que tem que ser ordenado, classificado, para facilitar a maneira da gente aprender, o estudo em si de trabalhar com isso, né? Então, o que é a tabela periódica? Nada mais é que essa classificação que foi feita. Então, ele começa falando, né, que no início, antes, até 1913, os elementos aqui, elementos químicos, eles eram ordenados pela massa atômica. E daí depois que foi mudado a partir de 1913, né, foi mudado isso e começou a ser pela ordem crescente dos elementos do número atômico. O que a gente sabe que é o número de prótons, né? Que eu comentei na outra aula com vocês, que é a identidade do átomo, do elemento em si. É o que caracteriza ele como um elemento, é o número de prótons que ele tem. Então, aqui, se vocês perceberem, aqui em cima, ó, o número de próton é 1, do hidrogênio, depois do hélio, mais para a ponta aqui, ó, o número de próton é 2, e assim consecutivamente, ó. Você vai em todos, ó, o lítio, 3, berílio, boro, e vai indo em ordem crescente. Então, a primeira grande organização que a gente vê nessa tabela periódica é em relação ao número atômico, certo? E daí que começou a perceber que existia alguns grupos que tinham características diferentes, que aqui são essas linhas verticais, que a gente chama, aqui ó, uma linha, outra linha, que a gente chama de grupo ou família. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, e assim, daí 13, 14, 15. Antes, esse 13 aqui, a gente chamava de 3A, 4A, que era o que era mais utilizado. Só que agora, né, o que é o atual? É você continuar e aqui ser 13, 14, 15 e assim, até a família 18. E daí, isso é a primeira coisa que mostra na tabela periódica pra gente. A outra parte é em relação às linhas, a horizontal. Horizontalmente, ele é dividido por, ó, tá vendo que tem de 1 até 7? São as camadas, né, os orbitais que os elétrons estão divididos.
E então aqui tem esse da primeira linha tem uma camada, da segunda linha 2 camadas, 3 camadas e assim até 7 camadas. O que acontece? Na apostila de vocês, eles não entram em detalhe em relação de distribuição eletrônica. Linus Pauling não fala sobre como faz essa distribuição. Ele até comenta que não vai aprofundar nessa parte, que vai até o modelo atômico de Rutherford, né, que é o planetário, e que não entra esses detalhes de subcamadas, de níveis eletrônicos. Nessa aula, eu não vou entrar também nesse detalhe, eu vou ser mais fiel, né, à apostila, explicar para vocês a maneira que está aqui, uma ideia geral. E eu penso em fazer uma aula específica para isso, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ver como que funciona a distribuição eletrônica. Porque isso, assim, é muito importante, para mim é essencial saber, para você entender realmente do como que foi montada essa tabela, tem que ter esse entendimento. E além disso, né, alguns vestibulares cobram essa maneira, eu tenho bastante exercícios que cobra isso também. Então é legal vocês, quem gostar de se aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais, ver essa outra aula que eu vou falar de distribuição eletrônica. Mas nessa aula 3 aqui, eu vou continuar mantendo como que tá na apostila, né? Para vocês terem uma visão mais geral da tabela periódica. Daí, então, aqui eu já comentei com vocês as famílias e grupos, daí os períodos, né, que são as linhas. E o que mostra nessa tabela também? Aqui, se vocês notarem, tem alguns que estão mais escuros, que a gente chama de metal. Então, aqui o que faz? Ele faz uma classificação, né? Então, eles têm algumas características semelhantes e são classificados como metais. Daí, mais pra cá, esses daqui que são mais clarinhos, a gente chama de não metal ou ametal. E daí eles têm propriedades diferentes dos metais. E tem alguns que a gente chama de semimetal, que também é uma classificação que nas tabelas periódicas mais atuais nem tem mais essa classificação de semi. Então, ou é metal ou não metal, mas aqui ainda manteve essa classificação. Daí a gente tem aqui no meio, que a gente chama de família, os metais de transição, né, que antes era chamada família B. E aqui, do ladinho da tabela de vocês, tem uma representação que eu já cheguei a desenhar para vocês, mas eles colocaram o ferro aqui, em cima o número atômico, do lado a massa atômica, daí tem a flechinha que fala que é o símbolo e o nome do elemento. O estado físico, tá vendo? Aqui é um cubinho, como se fosse a temperatura de 25 graus Celsius ATM, ele é sólido, o ferro. Então, poderia ser líquido ou gasoso. Aqui eu fiz até um xizinho para chamar a atenção de vocês, que eles colocaram entre parênteses aqui, o número de massa é o número de massa do isótopo mais estável. Não é assim que é encontrado o número de massa. Esse número de massa, ela é feita como, eu já até comentei nas aulas passadas também, que a gente fez até um exercício, que é uma média ponderada dos isótopos mais comuns, das massas dos isótopos mais comuns. Então, não é o do isótopo mais estável, tá? Até fiz uma observação aqui para vocês, na apostila de vocês também façam isso, para deixar bem claro que é também uma das questões que às vezes cai, que nos é cobrado, né? Então, aqui tá a nossa tabela periódica, como que ela foi dividida, né? E daí, o que a gente consegue entender em cima dessa tabela periódica? Daí, começa algumas características. Então, assim, o que é importante ficar claro para vocês em cima da tabela periódica? Que a primeira coisa, a ordem que ocorre aquela ordem crescente do número atômico. Então, isso foi uma das coisas que eu fui mostrando para vocês. As linhas, né, horizontais, que a gente chama de período, e as verticais, que a gente chama de grupo ou família. Tem algumas famílias que elas têm nomes específicos. Então, o grupo 1, que é a primeira família lá da tabela, que é esses daqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a primeira família.
o grupo, que é composta pelo lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, né? O hidrogênio ele é a parte, vou falar dele depois, mas ele não faz, ele tá ali porque o número atômico dele é 1, né? Então ele tá por esse motivo. E então eles da família 1A, que eles são chamados de metais alcalinos. E esses metais alcalinos, eles têm características semelhantes. A família 2, que a gente chama de alcalinos terrosos, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, certo? E daí tem a família aqui, que é a família do boro, família do carbono, do nitrogênio. A família 16, a gente chama de família dos calcogênios, né? E a família 17 dos halogênios e a 18 dos gases nobres, né? Que são esses daqui. Existem na internet várias frases para vocês decorarem esses elementos. Acaba facilitando alguns exercícios de vestibulares, até cobra um pouco desse conhecimento, de conhecer que o oxigênio é da família 16, os halogênios, alguns halogênios mais conhecidos, alguns metais mais conhecidos. Então, assim, é interessante. Na internet, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver várias frases, daí tem que ver o que você consegue decorar mais fácil. Eu tenho umas na cabeça desde, né, da minha época lá de terceiro do ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio, e ficou aquilo na minha cabeça e até hoje eu sei daquela maneira. Mas eu acho que é legal cada um ver a maneira que acha melhor, a frase que consegue fixar melhor. Mas é importante que vocês tenham familiaridade com esses elementos, principalmente os mais comuns. Então, aqui para continuar, existe então os grandes grupos, né, que eu comentei com vocês, que são os metais, os ametais e os não metais, né, que o A é de contradizer, né, o metal, não metal, e os semimetais. E então daí aqui na apostila de vocês fala de algumas propriedades, né? Então assim, a gente vai ver, eu até vou deixar para comentar quando for os tipos de ligações, que daí o tipo que forma de moléculas, substâncias que formam e que tem algumas características. Então eu vou comentar com vocês depois. Então, para dar continuidade aqui, daí tem alguns exercícios. Assim, pessoal, essa aula tem exercícios bem simples, assim, vocês têm que fazer, sabe? Igual aqui, qual é o exercício 1 da página 14? Qual o critério usado para ordenar os elementos na tabela? Foi o que eu mais falei para vocês, que eu comecei falando. O que é utilizado? Como são chamadas as linhas verticais da tabela periódica? Como são chamadas as linhas horizontais? Qual é o grupo ou família dos metais alcalinos? Certo? Então, é bem simples assim, mas é bom. Para um pouquinho, faz, escreve, e daí vocês vão ver que é bem simples. Aí tem mais dois exercícios também, que é para vocês fazerem também. Daí ele comenta, depois que a gente falou disso da tabela periódica, existe outra que é importante, que ele coloca como propriedades periódicas, que daí é importante a gente comentar, que é em relação aqui, ó, a primeira propriedade que ele comenta, que essas propriedades periódicas são propriedades que dependem, são características que você consegue ver na tabela periódica, né, em si. E daí o que vem aqui? Se você vê em relação ao raio, aqui ó, aqui tem um desenho que mostra como que funciona. O que acontece? Aqui você tem o raio atômico. Quando você está caminhando da esquerda para a direita, você está aumentando o número atômico. E, consequentemente, é um átomo neutro, né? Então, o número de elétrons. E isso está na mesma linha, que eu estou considerando na mesma linha. Você está aumentando o número atômico, aumentando o número de elétrons e aumentando a atração entre eles, né? E isso faz com que acontece? O raio atômico diminui.
Então, assim, por isso que a seta aqui, ó, da esquerda para a direita, você tem uma diminuição. Então, deixa eu mudar aqui para ficar mais claro. Tá vendo aqui, ó? Da esquerda para a direita, você tem uma diminuição do raio. E aqui, o que acontece? Quando você vai aumentando o número de camadas, né, que a gente chama lá de... vai aumentando o raio atômico. Então, assim, isso é uma característica que você consegue ver aqui também pela tabela, né? Como ele comenta no texto também, que são tendências. É lógico que às vezes pode ter uma exceção ou não, uma exceção a essa regra, mas é uma tendência, uma característica, uma tendência. Outro fator importante que ele comenta aqui é sobre eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a afinidade que o átomo tem numa ligação de ter os elétrons mais próximos dele, né? Então, o termo eletronegatividade está associado à tendência do átomo em atrair elétrons de um outro átomo quando os dois estabelecem uma ligação. Na próxima aula a gente vai ver sobre ligações, como acontece, mas esse termo já também é bastante utilizado. E como que funciona? Aqui, ó, o que acontece? Os elementos químicos que estão mais para a direita são os que têm maior tendência de receber elétrons. Então, aqui, ó, da esquerda para a direita, os elementos aqui, ele até faz uma escala, né, eletronegatividade crescente. Então, daqui para cá você vai crescendo. Então, o flúor, que é aqui, o dos halogênios, é o que tem maior eletronegatividade. Então, eles estão situados no canto direito e para o lado direito da tabela. E isso vai ser bastante importante nas ligações químicas. A gente vai voltar a falar sobre isso. E é uma propriedade, né, que você vê também na tabela periódica, e é uma tendência de crescimento. Então, aqui, os metais, aqui você vê essa tabelinha aqui, os metais são os que têm tendência de ceder elétron, e esses daqui de receber. Então, isso daqui já vai ser uma introdução para a nossa próxima aula. E daí, aqui, ele até sugere, né, uma maneira da gente pensar nisso. Se esses átomos, esses elementos químicos têm diferenças de eletronegatividade, como que será que ocorrem as ligações entre eles? Por que ocorrem essas ligações? E isso a gente vai ver na próxima aula. Essa aula, essa parte da aula, não tem nenhum exercício para vocês fazerem, mas o que eu vou fazer? No blog, eu vou colocar alguns exercícios que eu acho importante, vocês têm que fazer alguns exercícios para fixar alguns conceitos, e vai ser da mesma maneira, vocês fazem esses exercícios e me mandam por e-mail. Vocês já têm meu e-mail, vocês me mandam por e-mail para eu dar uma olhada para ver como que tá indo, tá bom? E só para finalizar a aula, pedir para vocês, assim, tentarem focar mais e fazer esses exercícios. Eu recebi poucos, assim, exercícios da primeira e segunda aula. Eu vi que teve bastante visualizações, e é importante isso, né? As pessoas estão vendo, mas tem que fazer exercício, a gente tem que treinar, porque não tem como saber se realmente está entendendo se a gente não treinar. E eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Então, se vocês não estão entendendo, uma maneira que eu vou visualizar isso é nos exercícios. Quando vocês não estão conseguindo fazer, me falam, que daí eu vou retomando você. A gente vai conversando por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima aula.